Boa noite, amigos. Estudo de regras, me parece que é o número 162, né? Caramba, eu tenho que parar de não saber o número dos estudos, né? É o número 162. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve no canal. No momento que vos falo, temos 710 inscritos. Seria lindo se a gente chegasse a 1000 é, no, no ano de 2025, né? É, Deixa o like no canal, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tem alguns lugares que estão com o botão hype, eu acho que eu ainda não tenho esse botão no meu canal, porque o meu canal não monetiza, né? É, Então, fica à vontade aí. E os últimos inscritos do meu canal foi o canal FA na Veia, Frederick e Frederick Dimfeld. Foram os últimos, foram os últimos inscritos do meu canal, tá? Obrigado, Fred. Obrigado, Fred. Tamo junto, hein? Você aí de Baltimore. Cara, vou falar sobre um pouquinho o camp do Kiff. Conversei um pouco com o Scoff também, eu achei bem melhor do que o do ano passado em relação ao conteúdo, né? Mas eu reparei que virou um evento nerd. Quem gosta do negócio se deliciou. Foi legal demais, o Kiff estava mais empolgado, trazendo mais coisa. A Desiree Abrams, ela é assistente de replay na NFL, árbitra da NCAA, NFL Flag, NAIA, cara, tudo, tudo. NCAA de Two, inclusive o Fred é coordenador dela, olha que engraçado, né? Como é que o futebol americano é pequeno. E, cara, e aí, cara, eu acho que o grande ponto é que foi muito legal. Muito legal. A gente teve conversas sobre mecânica, conversas avançadas, a Desirê deu ideias assim sobre o que a gente pode fazer no Brasil para as pessoas fazerem obrigatoriamente uma prova. E se deixar, a gente vai fazer, e vocês vão saber em breve como é que vai ser. Mas, cara, muito bom, muito bom. É, ele relembrou algumas coisas que ele já tinha falado em outros camps, como alguma coisa de pré-jogo, né? Sobre você ter o seu próprio pré-jogo, anotar o que você vai fazer pré-jogo e ir preenchendo isso ao longo do seu pré-jogo. Falou sobre colocar as coisas na sua bolsa, né? Então, quando você começa, você tem uma mochila vazia, uma bolsa vazia, e você vai roubando um pouquinho de cada pessoa que apita com você, do conhecimento. Eu acho que o estudo de quarta é sempre um grande fim de semana para colocar um fim de semana, um dia da semana para colocar as coisas na bolsa. E eu acho isso muito legal, muito legal. O Kif passou um videoteste lá, então ele passava para gente um pouco uma jogada, e aí a gente debatia e tal, teve uma jogada bem legal lá com fumble, cara, foi muito maneiro, assim, foi muito maneiro. Se deixasse, eu queria responder tudo, sou viciado nessa merda. Mas foi muito legal, o João Moreira fez um depoimento muito legal, falando sobre se sentir parte da comunidade, agradeceu a galera que tá junto dele, falou que eu empurro nele toda semana, e aí, cara, foi um momento incrível, assim, sabe? E a energia da galera de estar junto, infelizmente, quem não pôde ir, tenta ir ano que vem, tá? E, cara, pô, foi muito bom, assim. Confesso que eu fiquei triste de ver que alguns estados não foram e que foi pouco divulgado por alguns estados. Isso confesso que me deixou um pouco chateado, porque eu acho que a gente tem que incentivar todas as ações. Não é porque eu estava ajudando nesse ou porque outra pessoa estava ajudando. Se tiver um outro evento de arbitragem, com fins tão fodas quanto esse, todo mundo tem que fazer o máximo para a maior quantidade de gente ir, né? Então acho que isso tem que passar a ser um. Para mim, isso já estava no calendário da arbitragem. Para mim, já estava no calendário da arbitragem. E assim, quem decide se vai ou não são as pessoas, sabe? Então acho que a gente tem que pensar um pouquinho nisso também, tá? Dito isso, tô muito animado. Eu e o Scoff, a gente está se organizando para ir para 2 camps ano que vem nos States. É, eu mandei e-mail já pro. Vai ter um em Jacksonville, da Gulf Atlantic. Eu dei uma olhada lá, é mais para árbitro de Miami, mas aí eu já dei uma chorada no e-mail. Eu falei, pô, a gente está querendo ir do Brasil só para isso. Pô, então muito legal, cara, muito legal. Tipo, cara, é um evento que é caro, né? São 590 doletas, mas tem almoço, janta e tal. E tem pessoas muito fodas lá, né? Tipo, cara, árbitro da NFL, NCAA, ex-árbitros da NFL, ex-árbitros da NCAA. Cara, assim, tá bem legal vendo,
tá? Babei tão quanto a Tom Beard, né? Que eu e o Scoff, a gente tá se programando para ir. Pô, saiu as fotos hoje da Tom Beard e eu já fiquei maluco, assim. Eu falei, caralho, eu não aguento, eu quero ir logo, né? Quero ir logo e, porra, a partir de dezembro ali, eu já vou começar, não sei se dezembro, acho que talvez um pouco antes, mas já vou começar a comer o CCA, né? Que é o Manual de Mecânicas da NCAA, e, cara, vou fazer daquilo igual eu fazia quando eu comecei a apitar. Bota debaixo do braço, acorda ler um pouquinho, não sei o que, ler um pouquinho, não sei o que, ler um pouquinho, para fazer o processo legal e que a gente possa chamar atenção positivamente das pessoas lá fora e que a gente possa trazer isso, né? Compartilhar, fazer talvez um estudo especial, né? Eu vou contar com o meu amigo cinegrafista Bernardo Scófano para a gente fazer um vlog legal da viagem e tal, ver o que a gente Claro, precisa. amigo. Pô, ia ser muito Eu foda. cobro exatos $595 por Perfeito, esse perfeito, serviço. perfeito. Eu vou pedir pra Gabi filmar. Hum, hum, que nugget bom. E assim, porra, o Anderson foi rir e levantou a mão, sério. É impressionante. Pô, eu não vou nem comentar, Jane. Eu não vou nem comentar. Eu não vou nem comentar. Eu vou te dar a oportunidade de pensar no que você escreveu. Mas eu, eu inclusive, chamei a todos. Todos, todos. Quem quiser ir. E assim, já falei pro Marcos que eu vou pedir pra Clarice. Eu falei, Clarice, se você é amigo do Marcos e amigo da Clarice, manda esse vídeo pra Clarice. Clarice, deixa o Marcos ir para os Estados Unidos, tá? Esse é um apelo da comunidade. Eu nem sei se ele tem dinheiro para isso, se ele pode ir, se ele vai estar de férias. Mas você, pensa no carinho do teu marido, tá bom? Bernardo, quer falar alguma coisa enquanto eu como nugget? Amigo, posso? Eu vou te dar aí também o tempinho de tirar a foto que você bota no Story Safe. Eu estava comentando aqui antes da gente começar a gravar, estava conversando com a Nádia, falando sobre o saldo assim, do final de semana. E se você ainda tem dúvidas se você acha que vale a pena ou não vir ao Rio, porque eu entendo que às vezes são escolhas. Esse ano, por exemplo, para quem mora mais longe, é uma escolha ir a São Paulo para o Fred ou vir ao Rio para o Kif. Mas tem um aspecto que eu acho que vale muito, que é aqui no Rio, que é o que você não encontra em manual de mecânica e que você não encontra em livro de regra. A camaradagem que acontece, o clima que se constrói aqui no Rio ao longo de 3 dias é muito legal. E aí eu tô dizendo do tipo, da gente poder sentar numa praia e poder trocar uma ideia com uma galera que você provavelmente não tem esse convívio no seu dia a dia, que você pode falar de futebol americano, de como você estuda. Então a gente traz essa experiência de uma sala de aula para uma coisa também um pouco mais informal. E eu acho que é muito claro, você falou assim, tá, virou um evento de nerd. Cara, já falei isso aqui num dos primeiros estudos, acho que foi no primeiro, esse barco já saiu da estação. Então, se você está deixando de ter oportunidade, essas oportunidades passarem, de evoluir como árbitro, de ser visto por um árbitro lá de fora como um par, você tá dando mole, assim. Eu acho que a gente precisa entender que tu nunca tá igual. Se você tá fazendo as mesmas coisas, na verdade, você tá andando para trás. Então, busquem evoluir, pelo amor de Deus, porque esse gap está ficando cada vez mais notável. Eu acho que esse final de semana também os vídeos de campo mostram isso, que está cada vez mais latente. Você vê quem é o cara que estuda, que se prepara, que vai para academia para estar em forma como árbitro, e o cara que só caiu de paraquedas ali porque vai apitar. Anderson quer falar enquanto eu termino meu macarrão? Não, vamos lá. Eu vou falar só pro Gui fazer terminar de comer. Concordo muito com o que o Scott falou, essa troca de, de informação, de experiência, de maneiras diferentes de se ver a mesma coisa, ela passa a ser mais importante que até mesmo uma sessão de estudos sozinho. Porque tu consegue, como o próprio que falou, tu vai roubando as ferramentas de uma pessoa e de outra, vai colocando essas ferramentas na sua bagagem e quando você precisar, ela vai estar lá para você usar. Você vai saber como lidar com uma situação que você não passou e que outro árbitro já passou. Então, essa troca de informações ela é muito, muito importante.
Perfeito. E, Achei que você tinha acabado. Pode continuar. não, e essa camaradagem mesmo, assim, sabe? Que o Scott estava falando antes, quando estava só a gente aqui. Ter gente tão dodói quanto você mesmo falando sobre uma coisa que não é todo dia que você consegue compartilhar, sabe? Uhum. Então, é isso. Gui, deixa eu só trazer para a comunidade aqui duas coisas também que aconteceram, que eu acho que foi legal. Uma é essa perspectiva de... A gente estava conversando em algum momento sobre como você lida com o fato de ser um árbitro, às vezes, o único árbitro em campo que realmente se importa com o que está acontecendo ali, porque é a realidade aqui no Brasil. A Desirê conseguiu trazer um retorno disso muito bom, porque ela apita níveis mais baixos também, ela apita NAIA, ela apita flag football, e acho que em 2 ou 3 momentos a gente trouxe essa coisa de pessoas mais preparadas. Uma coisa que eu achei de muito valor e que eu acho que agrega para a nossa comunidade é a ideia de que faça o seu e faça o seu melhor, porque você nunca sabe também as oportunidades que podem surgir daquilo ali. Quando você está numa equipe de pessoas despreparadas e você é a única pessoa que se importa, que está dando o seu melhor, é óbvio que isso também te destaca. E a gente falando lá fora, por exemplo, isso pode te levar para um scouter estar olhando você e querer você subindo para um nível mais alto. E o segundo ponto é que a gente passou uma mega vergonha como comunidade e a gente tomou uma mijada que a gente merecia, que foi falando sobre relógio, status de relógio. Porque ela falou, tipo, no automático, assim. E aí vocês lembram de sinalizar o status de relógio, né? E aí todo mundo ficou com uma cara de pão dormido. E aí ela falou, por que não? E aí a gente falou, porque a maioria aqui não sabe status de relógio. Então ela meio que... A gente está falando muito desse ano sobre processos, que a gente precisa deixar os nossos processos bonitos, funcionais, e eu acho que essa foi uma puxada de orelha que a gente merecia levar em relação a esses processos, que não dá para só o referee saber o relógio de jogo, o status de relógio. Não é tão difícil assim que você que decora, que aprende 12 regras, não vai poder aprender essa parte de uma regra específica, sabe? E ela, inclusive, sugeriu que em algum momento a gente comece a botar um árbitro de fundo, por exemplo, fazendo um relógio reserva, um backup de relógio. Então, assim, eu achei essa desafiada na gente muito importante, sabe? De você, ou você, sei lá, usa um segundo marcador de descida para botar o status de relógio, ou você faz com você mesmo se o relógio volta no snap, ou se ele volta, ou já está correndo, ou vai voltar no pronta. Sim. Enfim, queria trazer isso para a comunidade também e aproveitar que está na parte gravada. Foi. Eu entendi também a mijada, Scoff, mas sabe quando aquele negócio, tipo assim, eu não posso me sentir responsável pela irresponsabilidade dos próximos, do próximo, né? Então, por exemplo, eu sei status de relógio. Se a minha equipe cagar no pau no status de relógio, eu sei que eu vou resolver. Só que você, amigo que tá ouvindo, você acha que se tua equipe cagar no status do relógio, tu vai saber? Se tu diz que sim, ótimo. Se você acha que se você ficou assim, não vai. Não vai. Então, assim, eu acho que é por aí, beleza? Vamos lá que a gente tem 7 vídeos hoje. Eu queria chamar o Edu para estrear no nosso estudo de regras, formado aí no curso recentemente. Edu está na casa? Boa noite, boa noite. Olha, sotaque paranaense. Eu gosto do sotaque paranaense. Depois que eu vim morar aqui, eu comecei a amar o sotaque paranaense. E, inclusive, agora eu gosto muito quando falam daí. Porque o daí é o nosso pô. Entendeu? Edu, seguinte. Tu Tá vendo? definiu perfeitamente, amigo. Você vê que aqui em cima tá escrito ITP, DPI, fictício, correto? Nenhum dessas faltas aconteceu nesse vídeo, por isso que o terceiro ali tá fictício, tá? E eu vou trazer 3 cenários para você, beleza? Eu acho que são 3 cenários, vamos ver ao longo do negócio aqui. E aí você me diz o que a gente faz, tá bom? Beleza. Vamos lá. Eu quero que você veja, Edu, o whiteout aqui embaixo. Beleza? Certo. Legal. Edu, esse cara vai sair numa rota, tá? Eu quero que você considere que aqui ele pisou fora. Certo. Tá?
E aí ele saltou. Opa! E aí ele tocou na bola aqui. Tá? Então a gente tem aqui um cenário fictício de que ele pisa fora de campo e toca na bola aqui. Certo. Tá? A bola não toca no time B. Beleza? Beleza. O que a gente tem aqui, Edu? Seria uma falta por toque legal, pelo motivo de que a defesa não ele só estaria elegível para tocar esse passe caso alguém da defesa tivesse tocado antes. Então, nesse caso, como ninguém tocou, falta por toque legal. Legal. Boa. E qual é a aplicação? Aplicação, se eu não me engano, são 15 jardas e perda de descida? Não, nesse caso aqui é só perda de descida, tá? Uma coisa que é legal lembrar, tá, Edu? Isso serve para todo mundo, cara, pensa que 15 jardas é só se for ou interferência de passe ou falta pessoal e conduta antidesportiva, basicamente, tá? Tipo, isso aqui é uma falta grave, gravíssima? Não é, né? Então não tem como ser 15 jardas, tá? Então nesse caso aqui é só perda de descida, tá? Do ponto anterior. Tranquilo? Beleza. Edu, agora o negócio vai melhorar. Tá? Você já falou, você matou a minha segunda opção, que seria colocar o cara do time B dando um toque na bola, o que faria todos os jogadores no campo serem elegíveis, isso é um ponto muito importante, tá? Todos os jogadores no campo ficam elegíveis depois que a bola toca no time B, tá? Beleza, Edu. Seguinte, aqui o cara pisou fora, tá? E aqui eu quero que você considere que teve uma interferência de passe do 30, tá? Um contato antecipado do 30 no 3, tá? E aí foi incompleto. Então eu tenho um toque legal do 3, só que teve um contato em cima do 3, Edu. Que poderia ser uma interferência de passe, né? Foi contato suficiente para chamar uma interferência de passe. Eu posso chamar interferência de passe? Repete a pergunta aí, por favor. Quando um jogador sai de campo e volta, né? Ele está inelegível, correto? Certo. Beleza. Nesse caso aqui, Edu, se o 30 faz contato pra caramba nele, no que poderia ser uma interferência de passe, o número 3 do time A está elegível para uma possível interferência de passe? Se ele pisou fora, ele não tá elegível para receber o passe, né? Então, agora, se... Eu acho que... Só que assim, ó, e se essa falta o back judge tivesse marcado? Daí ele não viu se ele pisou fora ou não. Edu, é a sua primeira vez no estudo, então eu vou te trazer para o trilho de volta. Tá? Certo. A minha pergunta foi mais direta. O seu back judge aí no vídeo pode dar uma falta por interferência de passe caso o número 30 tenha feito, sei lá, um not playing the ball, né, uma das características de interferência de passe contra o número 3? Essa eu não vou saber dizer. Mas no campo você sabe que você não vai ter essa opção, né? Sei. E você está no campo agora. O que você faz? Eu daria a falta. Daria falta, beleza. É isso que eu quero, Edu. O que vem na sua cabeça. Só existe, Edu, interferência de passe em recebedores elegíveis. Tá. O 3 não era elegível, porque ele perdeu a elegibilidade dele porque ele saiu por conta própria de campo. Então, por mais que tivesse aqui um contato que pudesse ser interferência de passe, não marcaríamos a interferência de passe. Legal? Beleza. Boa essa? 2 Boa. aprendizados no vídeo só, hein? Gui, posso complementar uma coisa? Por favor. Você falou o lance ali do back judge. Aqui eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de explicar quando você faz essas reuniões em campo e como essas reuniões devem ser. Sou back judge, não vi que o cara pisou fora de campo. Joguei uma flag por interferência. Você é o deep wing. Você tem uma informação, você tem a informação que explica para mim por que essa flag não deveria ter sido lançada. Então, você participa dessa reunião. Quando eu vou comunicar, eu sou back judge, estou indo comunicar. Você vem junto da reunião e fala, colega, ele pisou fora de campo, ele estava inelegível. Provavelmente você já vai chegar até sem boné, se bobear. Então, assim, a gente já vai entender ali no meio do caminho. Mas não é eu acho que você traz a informação factual que explica por que aquela falta pode ou não ser marcada.
Perfeito. Muito bueno, hein? Bom, Edu, obrigado, hein? Esse vídeo aqui, Bernardo, eu vou deixar para você, tá? Mas esse vídeo aqui é o puro suco do segundo Futebol State, né? Que é o seguinte. Ó, isso aqui é São Paulo em... Pô, isso aqui é São Paulo de vermelho, branco e preto. Pera aí. Tem que fazer uma limpeza no meu PC, né? Que ele já tá indo de Anderson Fontoura. Ó, punch. Olha o punch. Pum, no peito. Pum, muff. Pum, muff. Pum, recuperação. Isso aqui é incrível, cara. Embaixo me resume. Ó. A menina aqui no final que aparece no cantinho do vídeo, botando a mão na cabeça assim. Scoff, eu quero que você me diga onde é beanbag e onde é sinal suplementar, pode ser? Vamos por partes? Sim, vamos. Ó, esse cara do time B faz o muff da bola. Beanbag ou sinal? Sinal, mas tão rápido que eu não sei nem se daria tempo, né? Sim. Aí tem um toque no time A. Beanbag ou sinal ou nada? Nada. Tá. Porque a partir de agora isso não é mais uma violação de toque legal, né? Perfeito. Mais um muff do time B. Também nada. Recuperação do time A. Aí pode jogar uma beanbag, mas aí já é o ponto final também, porque a gente não vai deixar esse cara avançar. Se você quiser jogar uma beanbag ali só para Agora, reforçar. o torcedor médio pensa que muff e fumble é a mesma coisa. Por que que a gente não deixou esse time A retornar e voltou essa bola para o ponto da recuperação? A regra diz que é um chute de scrimmage, se ele é recuperado pelo time A legalmente depois de um muff, a bola é morta no ponto da recuperação, né? Sim. O time É A outro... não pode avançar chute, né? E Isso, exatamente. como só teve muff, nunca teve aqui, por exemplo, o início de uma corrida do time B. E quando o time A recupera a bola, essa bola é morta. E o Pedrão fez um bom sinal aqui de head, matando essa jogada. Porque ele foi o único, veja, ele é o único aqui que mata essa jogada no ponto da recuperação. É até difícil definir o ponto da recuperação aqui pela velocidade que as coisas aconteceram. Uhum. Mas nesse caso aqui, pela distância e tudo, é beanbag onde o cara pegou essa bola e correu para marcar o spot. Foi na jarda 25, né, mais ou menos. Ô, Gui, eu queria só trazer um outro ponto aqui também, porque esse snap passa por cima, né, do punter. Passa. E ele vai perder a proteção dele. É isso que eu ia reforçar aqui, né? Porque acho que é desde 2024 que teve essa mudança editorial, não foi? Foi uma das mudanças de 2024. Que ele perde a proteção, então... não tem mais roughing the kicker ou running to the kicker quando a bola passa mais de 5 jardas de onde o punter estava na hora do snap. Sabe o que eu achei que ia acontecer ali? Quando você mostrou, eu achei que ele ia fazer um chute. Não, eu achei que ele ia fazer um punch que não ia cruzar a zona neutra. Seria uma excelente também, tá? Delícia também. Você vê que pelo risco do cara chutar a bola solta, o Abner nem veio hoje, né? E aí, ele vai ver o estudo, aí ele vai ficar assim, ô amigo, você é mó lazarento aí, hein? Tem um golden video no jogo do Corinthians e Vikings, de chute. Não assisti ainda. Foi o Corinthians que chutou essa bola? Cara, foi o Vikings, eu acho. Tá. Porque o Corinthians, todo ano, o Corinthians tem pelo menos 3 chutes de bola solta. Um ano passado foi, inclusive, no jogo que tava eu e o Everest. E o Everest queria botar 6-3-13 sem 3. Aí... Então, tamo bem. Já tivemos assim no 6-3-13 sem 6, sem 13. 3, só 13. É muito bom, eu gosto muito. Mas o Everest nunca mais erra dessas aí. Cara, vamos pro próximo vídeo. Esse vídeo aqui, bem legal, tá? Vai ser um push kick, né? E olha que interessante, uma coisa que a gente esquece, porque eu tenho certeza que nenhum dos amigos de P-Wings aqui na história deu sinal de relógio rodando. Ou se deu, não deu mais de 5 vezes, tá? O sinal de relógio rodando.
Ó, vai ter o chute curto, né? E aí vai ter recuperação do time B aqui. Agora, quem deveria ter rodado esse relógio aqui é o field judge. Porque ele faz o chute, né? Tem o toque legal, né, no campo de jogo, e aqui ele deveria ter rodado o relógio. Ele é o árbitro de cobertura. Então, e aí aqui ele mata o spot, tá? Mata a jogada e dá o spot. Então, assim, muita atenção, porque às vezes nós podemos ser o árbitro de cobertura. Só, na maioria das jogadas, o Deep Wing não é o árbitro de cobertura. Então, é um ponto de atenção aqui, ainda mais com relação de status de relógio, por exemplo. Aqui estava 35-0, já estava. Immersive Rule não era um problema, o relógio já estava rodando, né? Desde o do TD. Então, basicamente, a gente tem aqui um cenário de atenção mesmo. Poxa, se eu sou o árbitro de cobertura, eu deveria rodar o relógio. Beleza? Tem um lance, lembrei aqui de quando o Fred falou de que não deveria existir um side surpresa, né? Exato. E aí eu gosto muito de. Acho que até uma movimentação ok, mas eu não vejo o sentido nesse caso aqui do Deep Wing avançar. Cara, das duas, uma, ou o time B vai recuperar esse chute muito curto e quem vai ter que cobrir a linha de gol é você, então você vai precisar estar à frente do lance, ou você vai ter que segurar essa linha restritiva do time B um pouquinho mais para garantir, por exemplo, se teve ou não um toque legal, se o time B tocou a bola. Então, se você vê um chute curto, segura a tua posição um pouco mais. Eu acho que vale muito a pena isso. Ah, com certeza. Eu acabei de receber do meu professor da assessoria de corrida o vídeo de eu correndo hoje e eu achei que eu estava muito rápido. Só que era tudo mentira. Fala, Anderson. Dessa vez não foi no script, não. A gente roda só no momento do toque mesmo, sendo, por exemplo, num onside kick. Digamos que o relógio esteja correndo normalmente e o time tentou fazer um onside kick, essa bola ela é recuperável. A gente só vai rodar esse relógio no momento em que ela foi tocada. Tocada. Então o cara Perfeito. tocou a bola, continuou em pé e depois caiu, foi tocado. Tá? Não, perfeito. Beleza? Só uma pergunta. A gente tá mantendo o referee na linha de gol ou a gente tá colocando o referee na linha de fundo em kickoff? Cara, você tem que saber o que vai estar do outro lado também, né? Então, por exemplo, eu estou sempre me alinhando na linha de fundo. Não tem sentido eu estar na linha de gol e aí o chute ser mais fundo do que eu e eu ter que recuar. Sacou? Perfeito. Obrigado. Boa. Só que no manual de Mac estamos. Fala na linha de gol, né? Aham. Show. Show. Quem levantou a mão? Eu mesmo, eu errei. Quando você abre o microfone e fala, Príncipe, é só esperar que a mão abaixa sozinha. Fica aí o aprendizado de hoje. Não, eu errei de novo. Eu fui mutar o microfone e apertei o mãozinho. Impressionante. Essa mão é muito grande, né? Eu tô no tablet, cara. Dedo gordo. Caramba. Já tá igual árbitro mesmo, hein? Tabletzinho, pá. Cara, eu peguei esse vídeo aqui, que é um vídeo muito interessante. Eu até brinquei com o Rafa, né, na semana passada. Eu falei, Rafa, eu falei assim, Rafa, me tira uma dúvida, amigo. Há quanto tempo a gente fala mais ou menos sobre... Há quanto tempo a gente fala mais ou menos sobre finalizar a jogada, né? A gente fala há muito tempo e tal. E aí eu queria mostrar para vocês a importância do resultado da jogada, tá? Seguinte, a gente vai ter aqui uma ação na parte de baixo do vídeo, tá? E aí vai ter um passe, tá? Esse passe vai ter uma ação aqui e o passe vai ser desviado pelo time A, né? E aí o time B, ó, vai interceptar o passe. Só que a gente vai ter uma flag por interferência de passe, tá? Uma flag por interferência de passe, teve a interceptação e a gente não tem resultado da jogada. O line judge até vem pegar o spot, mas a gente não tem a finalização. A gente não tem o resultado da jogada. Primeira coisa, qual seria a ação correta aqui? Joguei a flag no ponto da falta, sinal de timeout, vou até o spot, e aí eu já posso fazer suplementar, ó, interferência de passe, defesa, tá? Dito isso, eu nem acho que tenha sido interferência de passe, tá? Vai ter o passe alto, tá? O 11 volta, ele volta desimpedido.
eles saltam e, cara, simultâneo ao toque da bola, tem um contato da defesa, tá? Eu não sei, por exemplo, tá? Deixa eu voltar um pouquinho. Eu não sei, por exemplo, se talvez tenha acontecido alguma questão aqui de puxar o colarinho do cara para baixo e tal, mas também não acho que seja o caso aqui, tá? Acho que isso aqui deveria ter sido só uma interceptação do time B sem essa falta por interferência de passe. Beleza? Alguém quer trazer algum ponto nessa jogada? Faz Não. o sinal suplementar de recepção e timeout, recepção. Cara, E aí vai. eu acho que Faz se você a for, interferência. pode fazer porque é um passe baixo, né? É o sinal suplementar de recepção, tá? Sinal de timeout primeiro, sinal de Uhum. recepção no spot onde acaba a jogada, tá? E aí de lá mesmo você pode fazer interferência de passe, defesa, e aí você fala, ó, dependendo da proximidade que você tiver, porque aqui já era um campo um pouco mais curto, você pode falar ou no rádio ou falar, ó, interferência de passe número 20, tá? Perfeito. 15 jardas do ponto anterior, né? Não sei nem se era 15 jardas, acho que não, deixa eu ver. Não, acho que era bola no ponto da falta e primeira automática. Beleza? Não, perfeito. Boa. Esse lance aqui movimentou a Rua Silveira Martins no domingo, hein? Vamos lá. Vou chamar Nádia Passarelli. Nádia, boa noite. Boa noite, Gui. Tudo Passa o bem? quê? Passarelli. Rally. Nádia, Cacete. Oi. minha amiga. A primeira coisa que eu vou te falar, em respeito à nossa amizade, Meu é Deus. que essa é difícil. Ah, não. Ok. A Tá? gente tá aqui tá na chuva pra se molhar. Bora. Vamos lá. Uhum. Aqui, minha amiga Nádia, a gente vai ter um punch, tá? Do time A, o time A tá na esquerda, legal. Vai ter um punch, Ok. beleza. E aqui na jarda, vamos botar 22, tem o começo do chute, o começo do retorno, perdão, e o fim do chute, correto? Show. Começa a corrida do retornador. Isso, Beleza. vai ter aqui um bloqueio nas costas, ó, na 20, Certo. tá? E aí, aqui nesse momento, foi dado uma falta por Ross Collar Tackle, tá? Ok. Vamos lá. Então, Nádia, vamos só recapitular? Durante o retorno, a gente tem uma falta por bloqueio ilegal pelas costas do time de retorno e uma falta por Ross Collar Tackle do time de chute. Tranquilo? Só que não Certo. acabou, amiga. Não acabou. Não acabou. Tem mais. Tem mais. Pô, isso aqui é um estudo de quarta, pô. Respeito o Paraná, ó. E um fumble. Fumble recuperado pelo time A. Ok. Vamos lá. Eu vou deixar o vídeo rodando porque teve bastante conversa, vê que o vídeo tem 2,55, então eu não vou precisar ficar voltando o vídeo a partir do ponto que você já tem aí as informações que você precisa para aplicar essa penalidade. Fácil desse. Não, Vídeo- vamos lá. Não, eu tô aqui pra Não, aprender. e aí, Nádia, Vamos lá. só para ser bem legal, explica pra gente a tua linha de raciocínio, até pra gente entender como é que tá funcionando a tua cabeça, pode ser? Tá, mesmo estando um pensamento errado, mas eu tenho Sim. já uma linha de raciocínio aqui. Boa. Tem a questão, é até uma dúvida, tem questão de, por exemplo, ordem das faltas que ocorreram ou não, porque na minha cabeça qual é a ordem das faltas? Então, primeiro foi uma falta do time de chute, beleza. Não, foi do time de retorno primeiro. Do time de retorno, desculpa, foi do time de retorno. Boa. O Horse Collar Tackle foi qual equipe? Desculpa, já esqueci. Time de chute. O time de chute. Tá. E um fumble recuperado pelo time de chute. Isso, depois do Roscola Teco. Uhum. A bola é do time de B. Ou de time de chute, desculpa. A bola é do time de chute. Aí que a gente vai começar a aplicar as faltas. Então, a primeira falta é do time De retorno. de retorno. O blindside block é 10 jardas? Bloqueio legal pelas costas é 10 jardas. Foi 10 bloqueio legal jardas. pelas costas. Horse collar tackle também ou chega 15. a ser 15? 15 é uma falta pessoal. Tá. Bola do time de chute. Então, primeiro aconteceu o bloqueio legal pelas costas. Eu aplico primeiro as 10 e depois eu aplico as 15 do time de retorno com a posse do time de chute? Posso
Vou facilitar para você, porque eu quero que você entenda o espírito do negócio, pode ser? Claro, claro. Vamos lá. Você está vendo a NFL na sua casa, canais ESPN, Guilherme Cohen, comentários de arbitragem do jogo que você está assistindo, Uhum. tá? E aí, Nádia, você está vendo... Qual é o seu time mesmo? O que eu torço? É. Infelizmente eu torço pro Seahawks. Pô, Seahawks. Sam Darnold meteu uma big Meu play, Deus. tá? Ok, Só que ele foi interceptado, tá? certo. E aí, o Arizona Cardinals, de João Vitor Grela, estava em offside. Certo. Por que essa bola não vai ser do Arizona Cardinals? Porque a falta ocorreu antes da interceptação. Opa! Temos um espírito de regra aí, Boa. que é o seguinte, tem como eu ganhar a posse da bola tendo feito falta antes? Entra no mãos limpas, né? Ou No não? caso aí é mão No suja. caso, você só entra em mãos limpas tendo mãos limpas. Entendo. Quando a gente vai destrinchando jogada, essa aplicação vai ficando um pouco mais fácil. Uhum. Pensa assim. Certo. Nesse caso, então, o fumble a gente desconsidera porque não tem como dar uma bola para um time também que foi infrator também, certo? Que foi infrator antes de ganhar a posse da bola. Muito bem lembrado, obrigado. Então, o fumble esquece. O fumble tira de... Não. O fumble é motivo pra gente fazer o que a gente vai fazer. Beleza. Tá? Então é o seguinte, agora você está assistindo novamente o Seattle Seahawks na tela dos canais ESPN e Disney Plus, tá? E aí, Nádia, sabe o que aconteceu? O quê? O Seattle Seahawks fez uma falta e o Arizona Cardinals também. O que vai acontecer? As penalidades se anulam, dependendo da... Pô, cara, é isso. Pra mim, você já é top 200 do Brasil. Meu Deus, que honra. Uau. Pô, tô compartilhando a regra com você? Ok, sim. Faltas que se anulam. Eu vou afunilar a regra com você, Nádia, porque eu quero... eu não vou falar pra você que eu quero fazer você chegar lá, porque só o Anderson eu faço isso, tá? Mas é o seguinte... Eu não sei o que eu sinto sobre essa frase, mas tudo bem, vamos lá. Não, é sobre o Anderson, não é sobre você, tá? Seguinte, faltas em bola viva de ambos os times são reportadas a referir, beleza? Certo. As faltas se anulam e a decisão é repetida. Isso aqui você sabia, né? Quando as faltas se anulam, sim. Perfeito. Isso aqui, Nádia, é o pão francês. É o básico do nosso café da manhã, tá? Ok. Só que é o seguinte, o que acontece? Eu tenho uma exceção dessa regra, Nádia, que é o mãos limpas, beleza? Certo. Aqui, ó. Quando houver troca de posse de time durante uma descida. Houve troca de posse de time durante a descida? Sim. O último time conseguir a posse da bola não cometeu a falta antes de ganhar a última posse. Ele cometeu a falta antes de ganhar a última posse? Sim. O hard color tackle. Ou seja, ele não é elegível ao mãos limpas. O que sobra pra gente, Nádia? Anular as duas faltas se anulam e repete-se a tentativa. Incrível. Do chute, né? Incrível, não é? Obrigada. É que eu fiquei confusa na questão de, tipo, Você apoia a seguir troca a de ordem. posse. Isso, seguir a ordem das Não, ocorrências, né? continua pensando assim, na ordem de ocorrência, tá? O grande ponto é o seguinte, o mãos limpas seria uma exceção. Só que ela só não é exceção porque como a bola terminou com o time A e o time A fez uma falta antes de acabar essa descida, tá? Como ele fez uma falta antes de trocar a posse da bola, não tem como você aplicar o mãos limpas. Beleza? Só uma dúvida, então. Esquece que teve o fumble. Uhum. O retornador caiu no chão, pronto, Legal. acabou a jogada. Nesse caso, a gente só anula, então, Não. Ou não, a bola ainda é do time de retorno, aí a gente vai... Olha o que acontece, ó. É exceção. Se caso o time B tivesse ficado com a bola, quem teria a última posse limpa teria sido o time B, correto? Porque ele só fez a falta depois de ter a posse. Uhum. Correto? Legal. Ele pode declinar a anulação das faltas. O que significa isso? Ele fala, Nádia, eu quero que... Eu sou Bristol-Beck, você é o Pyrus, tá? Ok. Eu vou falar assim, minha referir, eu quero anular a falta por horse collar tackle do Maringá e eu quero que você aplique as minhas 10 jardas, a minha penalidade, como se ela fosse a única que tivesse acontecido. E aí, como o ponto da falta é atrás de onde acabou a corrida,
a gente aplicaria 10 jardas da jarda B20, onde foi o bloqueio legal pelas costas. Agora só uma questão. Então, por isso que é importante marcar onde é o ponto de recepção do... Nesse caso não, porque a falta foi durante o retorno e não durante o chute. Mas sim, devemos marcar o ponto do fim do chute. Tudo Tá? bem, tudo bem. Perfeito, então. Lembrar bastante dessa sessão. Gostou? Pra caramba. Pô, dói fazer a resposta aqui? Não, porque não tem nada demais. Eu tô aprendendo. Eu tô aqui pra Divertido aprender. demais. Você se divertiu? Bom demais aprender. Gostoso demais. Você se divertiu? Eu sim. Obrigada. Eu também me diverti. Então nos divertimos juntos hoje. A amizade é tudo, se dá sem esperar. Essa aqui é boa, Nádia. Escolhe um querido ou querida aqui da mesa, Nádia. Tomamos direito autoral agora, caiu o vídeo. Caiu o vídeo. Gui, antes de falar. passar, deixa eu só fazer um comentário muito, muito rápido. Eu anotei Pode até para não falar. esquecer. A Nádia é aquela coisa de autoescola, de antes de você pegar o vício, a gente limpar esse vício de vocês. Repete a tentativa. Cara, por favor, falem isso só no try. Tentativa, ok. só no try. Jogada de scrimmage, repete a descida. Certo. Tá. Então, se fosse uma jogada de passe corrida, de scrimmage, repete-se a... repete a descida. A descida. Como é try, repete-se a tentativa de try. Isso. Tentativa de try é subir Porque eu para vejo cima. que isso tem acontecido muito em São Paulo. Vocês estão criando muito esse vício de falar repete a tentativa. Não pode deixar, que eu já vou dar essa polida. Tem que escolher alguém? Nossa, que responsa, mano. Resposta nenhuma. O livro de regras, tá? Não entendi, Jane, desculpa. É pro Gui, que ele tá ainda compartilhando o livro de regras. Sim. É que ainda tá no vídeo antigo. Eu vou escolher meu parça João Moreira. Que isso! Um abraço, João Moreira. The new guy. The new guy from the small London. Zica. Ganhou um boné, né? Não, ganhou a camisa do Vrontober, porra. Camisa? Só isso. Putz. Tem 2 pessoas no Paraná que tem camisa do Vrontober agora. Sinistro. O João acabou de vender a camisa do Vrontober e acabou de comprar um apartamento no bairro do Água Verde, em Curitiba. Ele será um novo árbitro curitibano. Vai viver de arbitragem agora, de acordo com o que as pessoas acreditam. João Moreira, boa noite. Boa noite, Gui. Boa noite, João, pessoal. Você, depois do seu discurso emocionante no último fim de semana, você não acha que tá na hora de você tirar a porra dessa foto dessa moto e botar uma foto sua pitando no seu e-mail? A foto que eu tenho apitando, minha esposa não comprou ainda. Aí ela vai me dar de presente. Caralho, moleque, tipo, virou um evento, né? Tipo, vai dar foto de presente pro João. Eu só tenho que falar pra sua esposa que você ganha pra apitar. Então, pô, você que se dane. Bom, perfeito. Vou aguardar você mudar a foto, tá? E pra quem não sabe, o João, ele é a versão ET e Rodolfo do Daniel Vasquez. E isso me chocou muito quando eu vi de perto. Dito isso, João, você é lindo, tá? João, seguinte. Você tava no estudo de segunda-feira da Pafam, mas não tem problema, tá? A gente tem um chute pós-safety, João, tá? E aí a gente vai ter um free kick fora de campo, beleza? Vai ter o free kick fora de campo, o Red Lineman vai para a posição onde a bola saiu, joga flag, e aí o time B, né, tinha uma falta por offside. Pô, eu vou ser muito sincero com isso, porque na segunda-feira eu não entrei no mérito de ser falta ou não, falei só de aplicação. Mas assim, esse camarada aqui tomar uma falta por offside com este placar é uma sacanagem. Tipo assim, a gente tem que se preservar também, tá? Mas Guilherme, foi um claro offside. Ele estava com o corpo inteiro na linha restritiva do time B. Eu não me importo. Bom, João, então a gente tem um offside do time de retorno e um free kick fora de campo do time de chute. O que a gente faz aqui, por quê? Nesse caso, como nós não tivemos nenhuma troca de posse nesse sentido, nós temos 2 faltas em bola viva,
a descida vai ser o chute vai ser repetido. Uhum. Tá. Uma pergunta. Por que eu não posso considerar, João, que essa bola já era do time B quando o chute foi feito? Quando a bola estava Bom, no ar. Eu sei que quando um chute de scrimmage, quando uma descida, um chute legal de scrimmage termina, é uma consideração de que a série do time A termina, então aí a posse é para o time B. E não é o caso aqui. Até porque se essa bola fica dentro do campo, o time A pode recuperar ela. Tá, você foi longe. Você começou bem e terminou, tipo. Sabe aquelas questões de escola? Do tipo assim: um ônibus foi de Curitiba até Londrina carregando 32 pessoas. Qual era o nome do motorista, sacou? Tipo, Saquei. foi tipo isso. O que você falou foi perfeito, tá? O que a, gente- o- a vez que a gente tem a chance de considerar que o time B já era, já era o time com a bola é quando a gente pode aplicar PSK. PSK a gente aplica em chute de scrimmage, isso é um free kick, então não tem como a gente considerar isso, sacou? E é só isso. E veja, gente, o que pega pra mim, eu até falei com o Jimmy, eu vou optar de referir domingo, né? Falei, Jimmy, se eu tiver uma aplicação que demorar mais de 2 minutos no domingo, eu pago a cerveja que você quiser. Porque assim, isso aqui é um offsetting claro e demorou demais. E demorou demais. E aí, tipo, pô, o anúncio também não foi legal. Matei ninguém, só mandei o Felipe pra São Miguel do Oeste, Cascavel e a Nicole tá de folga. Eu sou, tipo, o referi 3 de Curitiba. Do estado, eu acho que eu sou o 5. Não, 6, que tem o Garbato. E o Pina. E o Carlinhos. E o Pedro Barros, se for Tô chocado que você vai. passeado. Eu vou ser ref e eu pensei numa coisa. Tô cogitando muito voltar a fazer ref, tá? Falei com o papai Jean, tô a fim de competir, de line judge eu não tô competindo, tipo, acho que, tipo, tem o Celso agora que voltou, vai ter o John aí, chegando a partir do dia 14 de, de abril, então, tipo assim, eu falei, cara, pô, na moral, com todo respeito, eu tenho 118 jogos de referir, eu tenho mais jogo de referir do que muita gente tem na carreira, então, assim, eu sei fazer o negócio, sabe? E a gente precisa de pessoas que deem celeridade no jogo tipo, caraca, tá 52-0 e a gente tem uma aplicação de 2,47, pô. Vamos botar uma música. Nem tá carregando. O offside de quem, perdão? Do cara lá no topo do vídeo, o maluco, tipo, com o pé na linha. Time de retorno. Retorno. Tá. É que vocês estavam falando em offsetting, eu fiquei, mas você foi do time de chute. Não. Gui, no caso aqui de um offside do time de chute, tá? Seriam 2 faltas do time de chute, só que, obviamente, o kickoff fora de campo é muito mais vantajoso, né? Botaria a bola na 50. Declina E offside uma, e aí a gente aplica... Porque até uma das aplicações do free kick fora de campo é uma 618, né? Que é 5 jardas de onde a bola saiu. Pois é, eu fiquei pensando justamente na 618, porque eu falei Sim. assim, tá, não daria para acumular isso com Aham. 2 faltas em bola viva, né? Por favor, fala que não dá, porque esse domingo o pessoal vai tentar acumular essa porra. Nosso amigo do Ponta Grossa, que quer Fala, te dar André. vídeos. Não sei se você ainda gosta de assistir o estudo depois que eu dei aquela sua interferência de passe no jogo, que não foi interferência de passe, eu errei, mas a vida é isso. Offside, time de retorno número 27. A bola foi posicionada a 5 jardas do ponto onde saiu de campo. Também houve na jogada o kickoff legal para fora de campo. Aplicação disso aqui. Sinalzinho, tá? Sinalzinho, tá, pai? Tá. Esse jogo aí fica aí o feedback para Nicole, acho que teve 2 ou 3 durante o jogo. Teve uma, inclusive, sinal, que o field judge faz para ela o sinal e depois não acontece de novo e ela faz um anúncio sem o sinalização. Essa aplicação ficou basicamente uma PSK num free kick, em que a falta que foi aplicada, foi marcada no campo, não é um 3-1. Então, tipo assim, misturou
pelo menos aí umas 3 regras, tá? Então não é o ideal essa aplicação, tá? Essa aplicação nem existe. Agora, deixa eu ver se esse é o último vídeo. É o último vídeo, tá? Esse vídeo aqui é legal. Legal, tá? A Pote estreou como back judge, né? E, pô, muita informação você estrear, né? Graças a Deus, o meu primeiro jogo foi há 13 anos atrás, porque... Quando era tudo mato. E nem registro tem. Eu acho que não tem Tu registro. lembra qual é teu primeiro Lembro. jogo? Lembro. Teresópolis Rockers 61, Jubartes 0. Jubartes. Eu lembro. O Jubartes não existe há literalmente 13 anos. O Jubartes jogou esse jogo e deixou de existir. O Rockers também, né? Mas o Jubartes, ele morreu para eu nascer. O americano. Basicamente fica aí o pensamento, né? Deixa eu ver aqui. Teresópolis Rockers, O meu Jubartes. primeiro jogo também foi Teresópolis Rockers. Não existe o Fica a vídeo. informação. Só que foi contra o Itaperuna Blackstones. Só tem treino do Teresópolis Rockers, mas não tem Teresópolis Rockers e Jubartes. Aqui aparece jogo do Paraná, mas não... e aparece um monte de Jubarte, né? Então, não existe nada disso na história. B, eu vou deixar você brincar um pouco, pode ser? Esse vídeo é bem legal. Claro. Quero que você veja o slot, tá? E quero que você veja o wideout. E quero que você veja o passe sendo recebido e se divirta com o que você faria aqui de recomendação, pode ser? Uhum. Rapaz. Pô, não por acaso falamos de um lance, descrevemos um lance exatamente assim no sábado no JW Marriott, que a gente estava falando justamente sobre a situação, inclusive a gente mostrou isso. Um ponto que foi muito interessante, que o Keith comentou, a Desiree comentou, é que quando você tem essas jogadas que vão muito para um lado, você tem que esperar que um desses jogadores seja o cara que vai ser meio que a quilha. Esse cara que está geralmente na linha é o cara que vai... O brawler, né? Ele está ali para causar uma disrupção, abrir caminho para alguém. Então, nesse caso aqui, se eu não me engano, no início da jogada, ele é inclusive a chave do back judge, né, Gui? Volta ali para eu ver. Sim. Eu não sei se esse outro cara tá como sniffer aqui, o outro Tyrant, se ele tá no backfield. Vou considerar que esse Tyrant tá no backfield, tá? O outro cara, o cara que acaba recebendo a bola. Tá. Então, você vai olhar esse slot, ele já seria a tua chave no pré-snap, né? A tua responsabilidade no pré-snap. E aí, quando você enxerga essa ação de bloqueio, é normal que você comece a ter uma ação, um olhar em bloco, né? Eu acredito aqui também, inclusive, que o Deep Wing pode complementar essa ação, porque o aberto começa a engajar num bloqueio downfield. E aí, vamos pensar aqui nesse processo de chamada. Processo de 2 etapas. Eu tenho um bloqueio que acontece além da zona neutra numa jogada de passe. Isso por si só já é uma categoria de interferência de passe de ataque, que é bloqueando no downfield. Só que aí a gente precisa saber se esse é um passe legal que cruza a zona neutra. O que eu acho que pode ser um processo interessante aqui? Nesse caso, o spot não interfere tanto. Então, interferência de passe de ataque é sempre do anterior. Faça o sinal de timeout se você tem dúvida, ou abra o seu rádio e pergunte ao seu H se esse passe cruzou ou não a zona neutra. Se o passe tiver cruzado a zona neutra, você joga uma flag por interferência de passe aí de ataque. Se não tiver cruzado, você valida o touchdown. Você confirma o touchdown para o seu referee, seguindo o esquema. Mas assim, se a gente for pensar em processo de 2 etapas, né? Acha a ação faltosa e acha a bola, a ação faltosa existe. O bloqueio aqui é indiscutível e esse bloqueio abre espaço, né? Sim. E tem acontecido muito isso, cara, com os times que não têm executado tão bem esse cenário perto da linha, né? Então, às vezes, o cara queria realmente fazer o passe atrás, só que o cara vai e pega a bola além, né? E assim, vou te falar, não sei nem se... Eu acho que eu nem me importo se back judge vier dando o sinal de timeout e chamar o head. Acho o rádio mais soft. Antes de qualquer sinalização, né? Eu Exato. gosto desse teatro também. Eu acho que é importante para a execução do jogo. Você mostra que você está
validando uma informação antes de sinalizar o resultado da jogada. Uhum. Anderson. Ô Gui, esse é um cenário pelo desenvolver da jogada, né? Porque a gente tem como chave principal ali do linha. Esse é um cenário onde o linha pode ajudar nessa chamada, visto que tecnicamente não tem ninguém ali na área dele, e aí ele já fez essa transição, ou tu acha que não? Nesse caso aqui, eu acho que o wing ajudaria porque ele teria que ir para a linha de gol. E ele teria uma visão clara, por exemplo, do bloqueio. Né? O bloqueio estaria sendo na frente dele. E ele conseguiria ver essa bola sendo recebida atrás também. Eu acho que você vai ver o recebedor, porque é o cara que vai cruzar na tua rota, tá? É o cara que vai cruzar na tua frente. Tanto que a Desirê até falou sobre isso, né? Quando o cara vem na sua direção, você pesca ele, né? Então você pescou esse cara, tá? E aí, cara, de relance você viu o bloqueio. E aí você vai conseguir juntar informação. Só aquele negócio, as pessoas têm que juntar as peças. Aí, entendeu? Se não dá uma paradinha aí rapidinho, cara. Mais no vídeo? Por favor. Não, volta um pouquinho, só para eu ver se eu tô lendo errado ou não. A gente tem Me fala o que você está olhando primeiro como head. Ó, aqui, tá? Primeiro, a gente só para aquela questão de responsabilidade inicial. Não tem nenhum jogador aqui que sofre qualquer tipo de ameaça não tem isso. do teu lado do campo, né? Isso. Mas, legal. Digamos aqui nesse caso, a gente tem o wideout. Ele é do Deep Wing. Esse do meio. Cara, responsabilidade inicial, porra. Não é para. Não é mais chave. Não vai ser mais chave. Tipo, não tem ninguém aqui. Você vai estar vendo a linha da bola. Tá tudo bem aqui. Uhum. Perfeito. Aí você esperou o snap sair, tá? Uhum. Não tem ninguém ameaçando a minha zona. Isso, ó, ali. olha aqui. Já fui pra linha de gol, ó. Foi pra linha de gol. O 88 é seu agora. O 88 é o meu, perfeito. A back judge vai estar olhando o slot, o side judge vai estar olhando o wideout que tá indo pra cima do cara. E aí você vai ter a informação de que esse cara recebeu a bola, tá? E me parece que isso aqui é claro que foi além da zona neutra, porque se eu não me engano tava na jarda 5. Sim. E aqui o cara tava na jarda 4 e ele recebe claramente além. Então se você viu esse engajamento aqui do 89 de relance, porque se você foi pro pylon e foi para trás, sua visão tá desse tamanho. E aí você vai conseguir ver os dois. E aí você mesmo pode chamar. O JV chamou uma dessa na abertura da SPFL. E aí você consegue chamar isso, tá? Mas back judge tem que ter esse tino do, porra, peraí, tô vendo um bloqueio. Se eu tô vendo um bloqueio e tem um passe, eu tenho que me assegurar se esse passe cruzou a zona neutra ou não. Ainda mais no espaço tão pequeno, né, Scoff? Ser back judge é muito ter essa visão em bloco. A gente conversou muito nesse final de semana, por exemplo, sobre jogadas que se cruzam em pick play. Cara, ou quando é trips. A gente falou muito sobre trips e rotas que se cruzam, tipo esse padrão de flex lengths ou uma mesh no meio do campo. E o ponto que foi quase consenso a gente precisa expandir um pouco a visão e deixar a jogada se desenvolver, sabe? No caso, por exemplo, de uma trips, o que os dois falaram o árbitro de linha provavelmente vai ter uma visão do cara que está mais preso na linha, mas o back judge tem que olhar o bloco e esperar essa ação vir até ele. E isso, uma coisa que eu pensei, se tá na B5, o wing é pra linha de gol, né? Sim. Não, o umpire deveria ter coberto a linha de scrimmage, inclusive. Foi isso que eu falei do Anderson. Tipo, cara, você ia estar na linha de gol, você ia estar vendo o 89 bloqueando na tua frente. Mas o umpire, por exemplo, tinha que ter ido cobrir Com certeza. Com certeza. Não, perfeito então, Gui. Valeu. Tamo junto. Amigos, eu acho que é só. Tem o Rafa. Fala, Rafa. Eu ia falar, o Scoff puxou agora, né? Era essa fala do back judge no campo curto, ele deveria chamar o umpire até, e o umpire que devia ter ido para a linha de scrimmage, né? Nesse caso é mais claro, mas numa situação mais apertada, a linha vai estar mais preocupado com a linha de gol, obviamente, do que com esse cruzou na zona neutra, né? Nessa história de campo curto. Perfeito. A semana que vem espero que não tenha nenhum vídeo meu fazendo cagada,
mas se tiver, a gente vai colocar aí.